Boa noite, irmãos. Mais um domingo que nós estamos impossibilitados de estarmos juntos aqui na igreja, congregando, adorando ao Senhor, mas graças a Deus que nós podemos usufruir desses meios que Deus nos providencia hoje. Nós podemos estar juntos em um mesmo espírito, neste momento, mesmo que distante, cada um na sua casa, mas tendo comunhão através da palavra e através do desejo de crescer em Cristo. Então eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em casa, no texto de Mateus 14, versos 13 a 21. Nós vamos estar aqui prosseguindo na exposição do Evangelho de Mateus. Peço que você acompanhe comigo a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta ao longo de toda a exposição aqui do texto. Então acompanhe comigo a leitura, texto de Mateus, capítulo 14, versos 13 a 21, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos coloca sobre nós, um momento de dificuldade, de provação, onde as circunstâncias não são favoráveis para que a gente possa se reunir aqui como igreja, como o Senhor nos ordena por meio da sua palavra. Porém, nós sabemos, Deus, que o Senhor trabalha no nosso caráter por meio das circunstâncias. Que esse tempo é para o nosso crescimento, o Senhor está nos moldando através disso, Deus. E eu peço que o Senhor nos dê do seu alimento hoje, da sua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração através desse texto, deste milagre tão grandioso produzido por Jesus no seu ministério terreno. E que possamos, ao longo dessa exposição e ao final dela, poder retirar ensino precioso para nós também. Que possamos crescer, encontrar esperança, Deus, e principalmente, Deus, passar a enxergar o mundo e as circunstâncias ao nosso redor a partir de uma visão bíblica. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então você pode reparar, irmãos, no texto, que ele inicia dizendo que Jesus ouviu algo e se retirou de onde estava. Isso pode dar a impressão de que Jesus ficou sabendo sobre a morte de João Batista e com medo disso saiu dali. Porque o texto que nós vimos na semana passada, ele encerra dizendo sobre a morte de João Batista e como os discípulos de João levaram essa informação até Jesus. Só que aqui nós temos um problema de cronológico. Por quê? Porque Mateus ele não é cronológico no seu relato. E o verso 1 e 2 do capítulo 14, ele acontece um momento depois da morte de João Batista. Então, irmãos, o que Jesus ouviu aqui, que é o motivo dele ter se retirado de onde ele estava, é a declaração de Herodes no verso 2. Jesus ficou sabendo que Herodes achava que ele era João Batista ressuscitado. E é por conta dessa declaração do tetrarca que Jesus resolve ir para outro lugar. Porém, irmãos, mesmo se retirando, Jesus ele não conseguiu escapar das multidões que sempre o seguiam. Lucas, no seu evangelho, ele fornece a localização de Jesus. Ele diz, no capítulo 9, verso 10, que Jesus retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Jesus ele foi até Betsaida atravessando de barco, atravessando o Jordão. E as multidões foram por caminho diferente, eles foram por terra.
E eles chegaram antes mesmo de Jesus no local. E aí então Jesus, quando viu as multidões que já estavam lá o aguardando, ele se compadeceu daquele povo e ele então curou todos os seus enfermos. O cenário aqui está montado. Esses milagres iniciais, essas curas realizadas por Jesus, são apenas um detalhe diante do grande milagre que ainda ocorreria nesta ocasião. Porém, mais importante do que este grande milagre, Jesus ele vai providenciar aos seus discípulos uma grandiosa aula, uma lição extremamente importante para eles e que possui um peso de importância similar para nós hoje. Esta é uma porção valiosa. Eu diria que para nós que somos seguidores de Cristo e que cremos na palavra de Deus, ela é uma porção preciosa. Como um grande mestre, Jesus ele ensinará, colocando diante dos seus discípulos um problema para ser resolvido. Depois do problema, Jesus vai impor aos seus discípulos um teste. E depois do teste, Jesus vai providenciar uma lição que jamais deve ser esquecida por nenhum daqueles que o seguem e que buscam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Vejamos então que lição é essa que Jesus quer ensinar a todos os seus discípulos, começando pelo problema. E o problema nós encontramos no verso 15. Ele diz o texto: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. A expressão aqui no texto, ao cair da tarde, lá na língua original, ela pode ter um significado de qualquer horário, desde o meio-dia até o início do entardecer. Então, provavelmente, passando um pouco da metade da tarde, os discípulos começaram a ficar preocupados com toda aquela multidão que estava seguindo Jesus em um lugar que era deserto. Com esta preocupação em mente, os discípulos foram até Jesus e o lembraram que naquele local, aquelas pessoas não teriam como comprar alimento. E se passasse muito horário, eles não teriam tempo nem mesmo de ir até algum vilarejo próximo para comprar algum tipo de comida. Este era basicamente o problema. Agora vamos aprofundar um pouco no que estava acontecendo ali. Nós temos um cenário muito parecido com o Sermão do Monte em vários sentidos. Esse diálogo pessoal dos discípulos com Jesus, isso mostra que as multidões, elas ficavam a certa distância de Cristo. Enquanto que os discípulos, eles estavam sempre mais próximos, eles estavam sempre sendo ensinados de maneira bastante pessoal. No Sermão do Monte, o momento era outro, era o período da grande popularidade. Lá no Sermão do Monte, as pessoas queriam ouvir o Messias, queriam saber o que ele tinha a dizer. Agora, neste ponto da história, a oposição ela já começou. Os líderes religiosos já declararam abertamente que Jesus age com o poder de Satanás. Já há uma dúvida acerca de Jesus, se ele é realmente o Messias. Inclusive, no meio das pessoas que estão ali, desta multidão, muitos que estão ali têm dúvidas sobre quem é Jesus de fato. E aí você pode se questionar: nossa, mas se eles tinham dúvidas sobre Jesus, como que as multidões ainda estão atrás dele? A resposta é: porque pouco importa de onde vem o poder daquele homem, desde que ele forneça aquilo que a multidão está esperando. O texto nos disse no verso 14 que Jesus curava todos os enfermos. Esta multidão permaneceu ali enquanto eles estivessem recebendo aquilo que estavam procurando. E é diante deste cenário que surge o problema pelo qual Cristo providenciaria uma grande lição aos seus discípulos. Senhor, mande essas pessoas embora,
para que elas possam comprar alimentos. Quando nós falamos de métodos de ensino da parte de Jesus, nós logo lembramos das parábolas. Aquelas parábolas que Cristo contava, usando as ilustrações do cotidiano para explicar verdades espirituais profundas aos seus discípulos. Nós vimos esse recurso em abundância sendo usado por Jesus em todo o capítulo 13, nas parábolas do reino. Mas existe um outro método de ensino de Jesus que é bem comum. O método que inclusive continua sendo usado por ele mesmo em nossos dias. Que método seria esse que Jesus usou no seu ministério terreno e que continua a usar nos nossos dias para nós hoje que somos seus discípulos? E antes de dizer qual é o método, eu quero reforçar mais uma vez. Jesus ele usou no texto e continua a usar com nós hoje. Jesus usa as circunstâncias para nos ensinar. Esta circunstância presente no texto, a simples preocupação dos discípulos em relação à multidão de pessoas, a preocupação em alimentar este povo todo, isso traria para eles uma lição extremamente importante. A nossa vida, ela é completamente moldada pelas circunstâncias, os acontecimentos ao nosso redor, as pessoas mais próximas de nós que possuem influência sobre quem somos. Tudo isso junto molda o nosso caráter e nos faz ser quem somos. Alguns vão pegar essas coisas e vão colocar na conta do acaso. É por acaso que essas pessoas vivem perto de mim. É por acaso que isso está acontecendo na minha vida. Mas existem alguns poucos que acreditarão tudo isso diretamente a Deus em sua soberania. E quando nós cremos em um Deus que é soberano, o Deus revelado nas Escrituras, na Bíblia, então nós sabemos que todas as circunstâncias que nos rodeiam, elas possuem uma função. Elas servem para moldar o nosso caráter. Nós crentes sabemos que o que nós estamos enfrentando neste momento, esta pandemia, o fato de estarmos reclusos em nossos lares, tudo isso possui um propósito em Deus. São circunstâncias que estão sobre nós, sobre uma geração especificamente. E isso acontece porque Deus quer nos ensinar uma lição. Deus quer que a gente enfrente este problema e saia disso com caráter transformado. Ao longo da história, Deus usou momentos de sofrimento, de perseguição, circunstâncias desfavoráveis que impunham sobre a igreja um fardo pesado que só era capaz de ser carregado com a própria ajuda do Senhor. Deus faz isso porque Ele não ama os seus filhos? Deus faz isso porque Ele é o autor do mal? Não. Deus faz isso por nosso bem. Por mais que a gente possa não entender no momento, mas a Bíblia afirma que Deus faz tudo isso com o objetivo de ensinar o seu povo. Se nós estudarmos a história do cristianismo, nós veremos que essas circunstâncias terríveis que aconteceram ao longo dos anos, elas acabavam por refinar a igreja. Exemplo, na perseguição do primeiro século, apenas os verdadeiros discípulos, com a ajuda do Senhor, conseguiam carregar este fardo que por muitas vezes acabava no martírio. No tempo da perseguição, quase não existia aquilo que nós chamamos hoje de cristão nominal. E eu acredito, irmãos, que nesses dias que estamos enfrentando, Deus pode estar outra vez refinando a sua igreja. Porque pensem comigo, pessoas
que vão para a igreja atrás de milagres, atrás de novas revelações, atrás da oração do pastor, porque a oração do pastor é mais poderosa. Essas pessoas, nesses dias de confinamento, estão desamparadas. Em dias como este, esses alimentos estragados que costumam comer, é difícil de ser disponibilizado sem ser presencialmente. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, este que faz parte de uma igreja local porque ele ama a palavra de Deus, por mais que estar congregando é parte fundamental disso, nesses dias o verdadeiro discípulo ainda pode encontrar comida saudável. Os verdadeiros pastores, eles permanecem alimentando o seu povo, o seu rebanho, por meios que Deus hoje nos disponibiliza, como a internet. É possível, irmãos, que muitas igrejas que nunca deram bola para a membresia, aquelas igrejas que possuem a sua arrecadação alicerçada em cada culto individualmente, onde o pastor, cada culto, passa lá mó tempão, 1 hora lá falando sobre oferta e dízimo para poder arrecadar. Essas igrejas talvez não sobrevivam economicamente durante esse tempo. Em muitas igrejas, onde não há um compromisso pessoal, onde não há um corpo unido, elas podem não continuar depois disso. Enquanto que igrejas bíblicas, igrejas que valorizam a membresia, que ensinam biblicamente todas essas coisas, elas podem sofrer e provavelmente vão sofrer economicamente, porque todos nós individualmente vamos enfrentar a crise econômica, mas a igreja vai sobreviver, ela vai continuar mesmo diante das dificuldades. O corpo unido perseverará na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, conforme Atos 2:42. Deus usa a circunstância para nos ensinar, para nos moldar cada vez mais na semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo o texto de hoje, os discípulos estavam diante de um problema. Preocupados com a multidão, não tendo alimento suficiente, eles pediram para Jesus dispensar o povo, para que eles fossem ao vilarejo mais próximo atrás de comida. E a resposta que Jesus dá a eles é surpreendente. Nós temos então o teste, no verso 16 e verso 17. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Vamos refletir um momento nessa situação. Os discípulos identificaram o problema. As pessoas precisam buscar alimentos. Elas não podem ficar conosco neste lugar deserto. Então, eles vão até Jesus e aconselham a Jesus a mandar as pessoas para casa. Aí Jesus olha para eles e diz: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus estava neste momento estabelecendo um teste aos seus discípulos. Jesus quer que os seus seguidores aprendam a olhar o mundo e as circunstâncias que se apresentam na sua vida em uma perspectiva messiânica. Jesus está testando a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo e as coisas que nos rodeiam dos seus discípulos. A resposta dada por eles mostra que eles falharam no teste, porque eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Os discípulos olharam para o problema, para os recursos materiais limitados que eles tinham no momento, mas ignoraram o mais importante. Ignoraram quem estava com eles. E ao focar no problema, esqueceram, simplesmente apagaram da sua memória todos os milagres que eles já haviam presenciado. A visão deles ficou tão presa à dificuldade que se apresentou naquele momento, que eles simplesmente esqueceram.
Na sequência, Jesus vai providenciar uma grande lição aos seus discípulos. Mas para isso, o teste que foi feito por Cristo é de extrema importância. Jesus nunca realizou nenhum milagre sem um propósito. Tudo era muito bem definido, sempre havia uma lição por trás, sempre havia um objetivo. E neste milagre não foi diferente. Deus usa as circunstâncias para testar os seus discípulos. Deus usa a circunstância para nos ensinar, para trabalhar no nosso caráter. Hoje nós estamos enfrentando um grande problema. Aos nossos olhos, muitas vezes nós ficamos presos à dificuldade, presos na circunstância. E Deus está com isso nos testando. Este é o momento de nós refletirmos para além da circunstância. Nós não podemos olhar apenas para o problema e ficar esperando, ou então entrar em desespero, porque assim como o discípulo no texto, nós não temos como resolver essa situação sozinha, por força própria. Por mais que a gente tome todas as medidas possíveis de segurança, nós estamos lidando com um inimigo que é invisível. O que nós podemos então fazer é aprender com o erro dos discípulos e evitar o mesmo caminho. Nós devemos olhar para a circunstância de maneira bíblica. Nós podemos não ter no texto da palavra de Deus algo que fale especificamente do problema que estamos enfrentando. Você não vai folhear sua Bíblia e encontrar ali um texto que fale de vírus, de coronavírus, de Covid-19. Mas na Bíblia existem diversos princípios que nos fazem capazes de olhar para o mundo todo, olhar para o mundo, dar 360 graus na nossa visão e enxergar tudo de maneira correta. Nós devemos lembrar da soberania de Deus. Devemos lembrar que nenhum plano do Altíssimo pode ser frustrado. Devemos lembrar que tudo que nós estamos enfrentando faz parte do plano de Deus para nós especificamente. Nós devemos lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte, onde Mateus diz, no capítulo 6, versos 26 e 27, nas palavras de Jesus: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse é um texto extremamente significativo para os dias de hoje. Se você está em máxima preocupação, se você está angustiado com a situação, lembre das palavras de Cristo. Observe a criação, o cuidado de Deus com a criação. Será que você não vale muito mais do que isso? Lembre do questionamento que Jesus faz por nós. Por mais que nós tomamos todas as precauções que podemos tomar, todas as medidas de segurança, será que mesmo isso pode acrescentar diante da soberania qualquer segundo na nossa vida? Isso não significa dizer que nós não devemos nos preocupar, ou que nós não devemos tomar medidas de cuidado. Toda atitude que nós pudermos ter para preservar a vida, nós devemos tomar. Só que esse, irmão, é um debate que eu considero superficial diante do problema. Eu quero levar vocês a meditações mais profundas aqui hoje. Porque parece que em tempos onde a morte física é iminente, as pessoas começam a ter preocupações com a sua vida, com a sua saúde, que em tempos normais elas não têm. Muitas pessoas que hoje estão trancadas nas suas casas com medo de uma doença que pode levá-las à morte, essas pessoas possuem hábitos que colocam tanto ou mais em risco a sua vida do que o próprio vírus. O cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa saúde, isso deve ser hábito, não uma coisa ocasional. Não adianta nada você estar escondido em casa, com medo de contrair o vírus, mas fumar, beber, comer açúcar em excesso,
se alimentar mal, não fazer exercício físico de maneira regular, porque isso torna de você uma contradição ambulante. E não para nisso, nós podemos entrar em outro assunto. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com as suas finanças, e isso é realmente preocupante diante do cenário que nós estamos enfrentando, diante da possibilidade de uma recessão. Mas, irmãos, nós não devemos esquecer que nós fazemos parte de uma geração que nunca gastou tanto dinheiro com bobagens. Faça as contas de quanto dinheiro você gastou no último ano em entretenimento. Quanto dinheiro você gastou em questões de moda e de beleza? Será que no dia da prestação de contas, daquilo que Deus nos deu de recurso neste mundo, e a Bíblia diz que nós somos mordomos, despenseiros de Deus, no dia que nós formos prestar conta dos recursos que era de Deus, Ele nos deu aqui neste mundo, nós vamos ficar alegres durante essa prestação de contas? Ou será que nós vamos nos envergonhar de tanto gasto que nós tivemos com coisas que não possuem nenhum valor eterno e que perecerá junto a este mundo mau? E com um agravante, irmãos, porque nós sabemos que a obra de Deus sofre de miséria neste mundo. Existem milhares de missionários e igrejas sérias que precisam de recursos para avançar com uma pregação sólida do Evangelho no mundo, mas que não possuem os recursos necessários. Será que seria razoável nós continuarmos a torrar dinheiro com coisas que não têm valor eterno? Talvez, irmãos, Deus esteja fazendo este teste conosco hoje. Se o descaso com a nossa saúde, a falta de cuidado com os recursos que Deus nos dá, se isso ainda ocorre entre os cristãos verdadeiros, isso é sinal que nós estamos com um problema. E este problema é a falta de uma cosmovisão bíblica da vida como um todo. Infelizmente, a palavra de Deus tem sido pregada em nossos dias como se ela fosse algo que apenas devesse fazer parte da nossa vida. Não sei se vocês conseguem entender isso. Como se Cristo, como se a palavra, como se o Evangelho fosse algo acessório. E sendo acessório, sendo algo apenas para uma parcela da minha vida, nem Cristo e muito menos a palavra se torna algo fundamental. Nunca, nem Cristo nem a palavra sai da parte e atinge o todo. O nosso estilo de vida, e aqui eu falo de toda uma geração, tem demonstrado de maneira prática esse tipo de erro, como pessoas que não conseguem enxergar o mundo biblicamente. Que este teste que Deus está impondo sobre a sua igreja, sobre nós, nos leve a meditar sobre essas questões. Será que eu tenho vivido toda a minha vida de acordo com a palavra de Deus? Toda ela, todas as áreas? Como que eu tenho cuidado da minha saúde? Como eu tenho gasto o meu tempo e o meu dinheiro? Como eu tenho valorizado a igreja local? São meditações importantes, irmãos, para que a gente não desperdice esse tempo de sofrimento. E tendo feito essa meditação, vamos voltar ao texto. Depois do teste, Jesus agora providencia a lição, nos versos 18 a 21. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, ao alimentar uma multidão, o texto aqui ele fala de 5.000 homens, e muitos acreditam ser no total, somando mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas. Ao realizar tamanho milagre, onde todo esse povo comeu e comeu bem, eles se fartaram, como diz o texto, eles ainda recolheram 12 cestos cheios com as sobras. Jesus estava aqui providenciando uma preciosa lição aos seus discípulos. Este milagre, como todos os outros, serve para autenticar as palavras de Jesus, autenticar a sua autoridade messiânica, comprova que Jesus é o que dizia ser, o próprio Deus entre nós. Mas aqui nesse ponto da história, o principal objetivo de Jesus com este milagre grandioso era providenciar ensino aos seus discípulos. Nós poderíamos aqui neste momento encontrar algumas referências, como em relação aos 12 cestos que sobraram. É o exato mesmo número de apóstolos que Jesus tinha. É o exato mesmo número das tribos de Israel. Nós poderíamos ver semelhanças entre Deus alimentando o seu povo, quando ele retirou do exílio, do êxodo, lá no deserto, Deus alimentou por meio da providência divina, presente ali no maná que vinha do céu. E agora nós temos Jesus também, divinamente, providenciando alimento para o povo em um lugar deserto. Tudo isso poderia ser dito e trabalhado por meio do texto, mas eu acredito que nós perderíamos o foco do principal. Porque daqui por diante, no Evangelho de Mateus, nós veremos cada vez mais Jesus se retirando para estar mais intimamente ensinando os seus discípulos. O foco principal desse texto e deste milagre é a lição que Jesus estava providenciando para este grupo. Um problema apareceu. Os discípulos, eles ficaram preocupados com as multidões. Eles não teriam alimentos para permanecer ali naquele lugar deserto. Jesus então coloca diante deles um teste. Deem vocês mesmos que comer a essas pessoas. A resposta dos discípulos ao teste qual foi? Os discípulos olharam para o tamanho do problema, verificaram, temos cerca de 10.000 pessoas aqui aproximadamente, temos 5 pães e 2 peixes. O problema cegou o raciocínio. O problema foi tão grande para eles que simplesmente eles esqueceram quem estava com eles, quem é que os liderava. E aí então Jesus, por meio do milagre, ele vai providenciar o ensino. Vejam, experimentem o tamanho do Deus que você serve. Experimentem o poder de quem está ao seu lado. Jesus alimenta de forma sobrenatural toda aquela gente, ao ponto de ficarem completamente satisfeitos e ainda sobrando muita comida. Então, qual que é a grande lição para os discípulos? E que é uma grande, útil, maravilhosa e necessária lição para nós hoje. Que diante de um grande problema, nós seres humanos, homens pecadores e limitados, nós temos a tendência de olhar apenas para as circunstâncias do momento. E muitas vezes seremos levados a perder a esperança. Como que nós vamos alimentar toda essa gente? Nós estamos perdidos. Bastava aos discípulos tirar o olho do problema e olhar alguns centímetros para o lado. Ali junto deles estava o Deus encarnado. Aquele homem divino que já havia realizado inúmeros milagres. Doentes de todos os tipos eram curados. Demônios se sujeitavam à sua autoridade. Mortos ressuscitavam. Tempestades eram acalmadas. Não havia nenhum motivo para duvidar ou para ter medo. Deus estava com eles na pessoa de Jesus Cristo. E é por esse mesmo motivo que nós não devemos temer mal ou circunstância nenhuma. Nós não devemos olhar para o problema
e perder a esperança, ou desanimar, ou nos desesperar. Nem mesmo a morte nós, como crentes, devemos temer. Nós vivemos hoje um mundo mergulhado em pânico. As pessoas estão apavoradas. A realidade da fragilidade humana salta aos olhos. E hoje, nenhum recurso é suficiente para garantir paz ou salvação. Dinheiro não salva, poder não salva, status não salva, fama não salva. Ninguém está completamente seguro. Apenas aqueles que são capazes de tirar o olho do problema e olhar um pouquinho para o lado, e olhar para o lado e encontrar o Deus encarnado, só esses conseguirão encontrar a esperança necessária. E então alguém poderia dizer neste momento: mas pastor, eu não consigo ver Deus do meu lado. Eu não vejo Ele multiplicando alimentos como os discípulos aqui no texto viram. E eu respondo: sim, é verdade. Mas vamos lembrar quais foram as últimas palavras de Jesus narradas no Evangelho de Mateus? É uma promessa extremamente valiosa que Cristo fez aos seus discípulos. Ele diz lá em Mateus 28:20: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. As palavras de Jesus não são suficientes para você? Você quer ver um milagre ainda para autenticar as suas palavras? Eu vou dar um milagre para você observar. Olhe para a sua própria conversão. Sim, a conversão de um pecador rebelde, endurecido, se transformando em um servo que ama o Senhor e que vive para a sua palavra, esse é o maior de todos os milagres realizados por Deus. O milagre da conversão é muito maior do que a multiplicação de alimentos, é muito maior do que andar sobre as águas, é muito maior do que curar qualquer doença física. E sabe como nós podemos afirmar que a conversão é o maior de todos os milagres? Porque é necessária toda a Trindade divina trabalhando junta para salvar apenas uma alma. O Pai enviou o Filho veio ao mundo e pagou o preço pelo pecado daquele que seria salvo. O Espírito Santo atrai, convence, converte e sela. Toda a Trindade trabalhando na salvação do homem. O que Cristo ensinou aos seus discípulos, e essa é a grande lição para nós hoje, ela faz parte da matéria que o pastor Adriano tanto ama e tem se dedicado a ensinar às crianças e jovens dessa igreja. Ela se chama cosmovisão. Jesus nos ensina a enxergar o mundo e as dificuldades que o mundo nos impõe, partindo de Deus e não do problema. O nosso olhar deve começar em Cristo, o nosso Salvador. Nós olhamos para o mundo com os óculos da palavra de Deus, com os óculos da soberania do Senhor, do seu cuidado conosco e da obra redentora de Cristo em nosso favor. Nós não devemos olhar o mundo a partir do problema. Nós não devemos, como os discípulos aqui do texto, olhar para o problema do momento e perder as esperanças. Mas nós devemos olhar para quem está do nosso lado e ter a plena certeza do poder daquele que nos chamou das trevas para a luz. Esta é a diferença entre o desespero e a esperança em tempos como o que estamos vivendo. Portanto, eu peço para você, aí na sua casa, que você medite por um instante na maneira como você pessoalmente está olhando para o problema que hoje nós estamos enfrentando. O seu olhar para isso, ele parte do vírus,
Ele parte da pandemia, ele parte da possibilidade da própria morte ou de perder alguém que você ama, ou o seu olhar para essa circunstância se inicia pelo amor de Deus, pela certeza do seu cuidado e da sua soberania sobre todas as coisas. Somente uma cosmovisão bíblica da situação poderá nos sustentar firmes, independente das circunstâncias. Minha oração final é que Deus nos ajude, que Ele tenha graça e misericórdia de nós, que Ele nos guarde neste tempo tão difícil e que possamos ter uma cosmovisão redimida, que possamos enxergar todas as coisas ao nosso redor partindo de Deus e da sua santa palavra, que possamos ter uma cosmovisão que parta da cruz. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, muitas vezes nós não entendemos os seus planos, muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias adversas que estão sobre nós, podemos não entender o nosso sofrimento, por que passamos por determinadas circunstâncias, mas nós podemos, por meio da Tua revelação, ter a plena convicção de que tudo faz parte do Teu plano soberano, e que o Senhor ama os seus filhos, aquele que o Senhor resgatou. A cruz é prova disso. A cruz não nos faz perder de vista o tamanho do seu amor por nós. E por isso nós podemos confiar até o fim que todas essas coisas que podem ser más hoje aos nossos olhos são para o nosso bem. O Senhor está moldando o nosso caráter por meio da circunstância. O Senhor está trabalhando em nós. Está nos dando momentos para refletirmos muitas vezes sobre erros que nós cometemos. Como nós estamos lidando com o nosso dinheiro, como que nós estamos lidando com angústia, com medo muitas vezes da morte, como que nós estamos enxergando todas as circunstâncias e qual tem sido o nosso grande motivo de esperança. Tudo isso o Senhor tem nos ajudado a meditar. O cuidado com o nosso próprio corpo, com a saúde. Tudo isso o Senhor nos dá princípios bíblicos e hoje nós devemos pensar sobre essas coisas e meditar. Aonde eu posso estar errando? O que eu posso melhorar? O meu relacionamento com a igreja local, como eu tenho valorizado essas coisas? Porque hoje, muitas vezes, nós passamos a valorizar as coisas mais simples, como apenas um passear ao fim de tarde com a família numa praça. Que o Senhor nos ajude a não sairmos desse tempo da mesma maneira que nós entramos, mas que a gente saia fortalecidos. Que o Senhor faça a sua obra em nós. Que o Senhor nos molde na semelhança do seu Filho. E eu oro, Deus, que esse tempo seja abreviado. Que possamos, Deus, o quanto antes, estarmos juntos novamente. Que o Senhor guarde todas as nossas vidas, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Que a gente possa enfrentar esse vírus, essa doença, com força, com determinação, confiantes em Ti. Nos ajuda, Deus, a passar por tudo isso e que a gente cada vez mais valorize a palavra de Deus e busque uma renovação na nossa mente, podendo enxergar todas as circunstâncias partindo da cruz, de Cristo, do amor de Deus e da sua soberania. Obrigado, Pai. Nos guarda, Senhor, nos protege. Em nome de Cristo. Amém.